Meus amigos, vamos acompanhar aí. Tivemos aí a abertura aí das reuniões da ONU, tivemos o discurso aí do descondenado Lula e do presidente americano Donald Trump também discursou. O Trump aí está armando o Lula aí para ter uma reunião, mas o Lula não vai ter coragem de reunir com o presidente americano, com medo. O Lula está com medo do presidente americano em debater com o presidente americano sobre as tarifas, sobre o presidente brasileiro que se diz defensor aí, não tem coragem de encarar o presidente americano para defender as pautas brasileiras, não vai ter coragem de enfrentar o presidente americano com medo. Vamos ver a reação da militância da Globo. A militância não sabe se comemora ou se fica receosa, porque com medo do presidente americano falar algumas verdades na frente do descondenado e maior corrupto desse Brasil. Vamos continuar assistindo aí, só para vocês analisar a militância, do jeito que eles estão. A chegada em campo de Otávio Guedes, do Rio de Janeiro, minha querida Malu Gaspar, do Rio também, meu amigo Gustavo Chakra, de Nova York. Boa tarde para vocês três. Vamos lá, Guga, seguinte, já ouvi seus comentários mais cedo, aliás, na esteira do próprio discurso do Trump. Você fez uma fala forte, dizendo que era uma grande perda, né, para o bolsonarismo, uma derrota para o bolsonarismo, a retórica do presidente americano sinalizando a negociação com o Brasil e elogiando, mais ainda, elogiando o presidente Lula. Sem dúvida nenhuma, sobre isso concordo com você, esse é um fato. Agora, o que eu quero entender é, para além desse discurso do Trump, o que significa? Que haverá um encontro mesmo? Ele vai tratar Lula de maneira respeitosa? Há o risco, como a diplomacia brasileira vê, de dar um mal-estar ali, se for presencial, no Salão Oval, como aconteceu com o Zelensky ou o Ramaphosa? Bom, boa tarde, Júlia, Malu, Otávio, boa tarde a todos. Sim, há um risco, claro, de um encontro presencial, se não for organizado, e ainda que seja organizado. Que a questão do Zelensky é diferente. O Zelensky chegou lá, depende dos Estados Unidos, vai pedir ajuda. No caso do Ramaphosa foi distinto. O presidente sul-africano chegou à Casa Branca, levou lá campeões de golfe da África do Sul, que o Trump idolatrava, já imaginou, levou livro para o Trump, foi tudo imaginado que daria certo, que funcionaria de uma forma positiva para a África do Sul aquele encontro. E quando ele chega à Casa Branca, ao Salão Oval, ele é pego na armadilha, naquele filme que o Trump exibiu, atacando Ramaphosa, com um adendo. A Ramaphosa fala inglês fluentemente, uma das línguas oficiais da África do Sul. E mesmo assim ficou nessa situação super constrangedora, ele tentou contornar, mas foi humilhado sem dúvida alguma. No caso do presidente brasileiro, o Trump, como a gente sabe, não tinha opinião sobre o Lula. Ele nunca falava do Lula. Ele formou uma opinião sobre o Lula em alguns segundos. E é da personalidade do Trump. Ele gostou do Lula naquele segundo. Ele falou, não vou repetir o que ele acabou de falar, que ele nem negocia porque ele não gosta. Então ele abre espaço para esse diálogo. E como assim, a gente sempre vem falando, como o foco do Trump ou do governo dele sempre foi no Alexandre de Moraes, isso abre espaço sim para um diálogo com o presidente Lula. Mas o que negociar? O Trump vai abrir mão da questão do Bolsonaro? Ele não citou o Bolsonaro no discurso dele. E isso eu acho outro ponto importante, que ele menciona o Lula de uma forma ultra positiva. Quer dizer, você imagina, o maior ídolo dos bolsonaristas não é o Bolsonaro, é o Trump, até porque é o maior ídolo do Trump. O Bolsonaro, quando encontrou o Trump aqui, falou I love you, o Trump falou nice to meet you, mas nice to see you, não lembro exatamente, mas foi humilhante ali, e agora ele fala que abraçou o Lula, que quer negociar, que teve uma química entre ambos. Foi algo muito forte essa declaração do Trump, independentemente do encontro. Agora, o encontro, se ocorrer presencialmente, é preciso ter cautela. Claro que por telefone ou videoconferência é um pouco mais simples. E lembrando que muita gente da administração do Trump é contra o governo Lula, a começar pelo secretário de Estado, Marco Rubio, embora ele tenha medo de bater de frente com o chefe dele. O Bolsonaro falou para o Trump, I love you, e ele respondeu, nice to see you again. Bom te ver de novo, Bolsonaro. Otávio Guedes. Então, vocês estão querendo que eu comece com a crônica do encontro ou vocês querem com a análise? A Júlia decide. Eu quero com a crônica. Bom, as suas análises também são sensacionais, Otávio. Olha, vamos com a crônica. Era uma vez um presidente que encontrou com outro presidente e disse I love you. Recebeu em troca um nice to see you, né? E a partir dali formaram um casal e viveram felizes. Até que um deles foi preso no castelo. Segundo ele, preso por uma bruxa má e não pela justiça. E a outra parte tomou as dores e passou a atacar o que ele também considerava a bruxa má do STF, impondo sanções. Eis que, de repente, num grande baile, que está reunido o mundo inteiro,
O que era um casamento entre dois vira um triângulo amoroso. Porque, veja bem, o presidente não falou mal do ex. Como o Guga citou, ele omitiu, mas não falou mal do ex. Então, o que nós temos agora é um triângulo amoroso e o bolsonarismo entrou num modo Braga Neto. É um modo desespero que diz o seguinte: não percam as esperanças. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Mas, Otávio, indo agora para a análise, estou louca para ouvir a Malu também, que eu sei que ela está cheia de informação. Mas indo agora para a análise, próprios integrantes do governo vêm com cautela, né? É claro que esse gesto, ele tem um peso, mas em se tratando de Trump, tudo pode acontecer, inclusive, como dizia o filósofo, nada, né? E até o encontro pode não acontecer. E outra coisa que ponderaram para mim, em 20 segundos... você não consegue formar opinião sobre ninguém, né? Trump está fazendo essa retórica de que foi ótimo, que abraçou nos 30 segundos, que alguma coisa ele está querendo com isso. E muito provavelmente abrir negociação, que é bom para o Brasil. Mas a palavra de ordem é cautela, né? Assim, vamos ver o que vai rolar, que é o que os bolsonaristas também estão falando, mas com a torcida para que dê errado. Então vamos lá. Cautela por quê? O Trump, ele comanda todas as suas ações como um apresentador de reality show, né? Que tudo depende dele. Então ele bota no paredão e tira do paredão quem ele quer. Então, por exemplo, a gente está ignorando a carta do Lula, publicada no New York Times, onde ele estende a mão para o Trump. Ele diz defesa da soberania, ele diz ali defesa da independência do judiciário, mas estende a mão. Hoje, o Trump estende a mão, mas nada institucional, nada como ato de retribuição. Mas porque ele gostou, bateu a química, deu match com o Lula. Ou seja, é sempre um gesto unilateral. O Trump tem sempre que estar ao comando. O gesto do Lula, na carta que ele fez, pode ter tido influência, vocês concordam, né? Foi um gesto. Mas o Trump faz questão de dizer que quem está no comando é ele, né? Ele ignora a carta do Lula, ele ignora o aceno do Lula e diz que vai negociar, porque gostou do abraço, deu química. Então, por isso que há motivos para otimismo, né? Afinal, o presidente abriu, em tese, negociações, mas não há motivos para euforia, porque tudo está nas mãos de Trump, é tudo unilateral, tudo depende do humor dele. Então, portanto, não há motivo algum para euforia e sim muita cautela. Tudo depende de Trump, até eu vou passando para um e já vou pautando o que vem. A que eu quero ouvir o Guga depois da Malu sobre o Marco Rubio, que as imagens mostram ele, que é o chefe da diplomacia americana e que tem uma postura super crítica. O Departamento de Estado é crítico em relação ao judiciário brasileiro, ao julgamento de Bolsonaro, e o Departamento de Estado americano foi por onde foi a instituição mais porosa, digamos assim, Malu, ao receber as críticas, ou os apelos, ou os pedidos de Eduardo Bolsonaro e o seu entorno. Foi pelo Departamento de Estado que eles conseguiram abrir as portas, principalmente com o segundo de lá, o Christopher Landau. Exatamente, Júlia, é por aí que eu queria começar uma observação que eu queria fazer a respeito dessa fala do Trump, que é o seguinte, eu conversei também com auxiliares do presidente Lula, que estavam comentando sobre esse encontro, porque me deu a impressão de que, tudo bem, esse encontro aí de 20 segundos que o Trump descreveu, ele foi uma coisa fortuita, mas peronomútil. Por quê? Existia, você está falando aí do Departamento de Estado, eu acompanhei isso, uma certa disputa nos bastidores do próprio governo americano sobre qual a história sobre o Brasil que iria prevalecer. Então você tinha, de um lado, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fazendo dossiês, juntando notícias e dados para mandar para o Trump, para dizer para ele que a população brasileira estava mobilizada pela libertação do Bolsonaro, coisa do tipo, e de outro lado você tinha a diplomacia brasileira, os senadores brasileiros que foram para os Estados Unidos, uma série de esforços sendo feitos empresários para tentar fazer chegar no Trump uma outra versão. Então, uma coisa que se diz é que, depois do que eu ouvi no Itamaraty, e acho que faz sentido a gente discutir aqui, que depois do julgamento, o Trump teria entendido, do julgamento do Bolsonaro, com a condenação do Bolsonaro, o Trump teria entendido que o Brasil não estava em chamas pedindo a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e teria pedido aos auxiliares mais informações sobre o Brasil.
Isso é o que a gente ouve do lado do presidente Lula. E por isso, então, ele teria feito esse gesto, que na avaliação da diplomacia não é um gesto espontâneo, mas é um gesto que ele só fez porque ele realmente queria. Ele poderia, por exemplo, nos bastidores ali, estavam me descrevendo as salas ali nos bastidores do plenário da ONU, são salas em que você pode ficar fechado. Quando o Lula saiu, o Trump não precisava ir ao encontro dele. Ele poderia ter ficado fechado numa sala e não ter cruzado com o Lula naquele momento. Ele quis fazer esse movimento. E aí a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o resultado, mas essa desconfiança, não é porque esse esforço está sendo, inclusive, comemorado internamente na diplomacia brasileira, que tomou um calor, né, gente? Vamos dizer, meses e meses tentando ser recebido, né? O Lula dizendo que queria conversar, o governo todo batendo em portas fechadas. É importante dizer que o Trump em si nunca falou nada sobre o Lula, mas ele falou muito, sim, sobre o Brasil, né? As portas sempre tiveram fechadas para o Brasil. O ministro Fernando Haddad tomou um furo do Scott Bessent, que preferiu se encontrar com Paulo Figueiredo e com Eduardo Bolsonaro. Scott Bessent também estava no plenário da ONU, junto com Marco Rubio, assistindo o discurso. E o presidente Trump disse várias vezes que o Brasil caminhou por um caminho errado, que o Brasil estava muito à esquerda. E hoje, de novo, no discurso, ele falou isso. Ele falou que o Lula é ótimo, que deu match, que é maravilhoso, mas que o Brasil está num caminho ruim e vai ficar bom quando negociar e quando andar junto com os Estados Unidos. Então, sim, ele vai conversar com o Lula, mas ele está indicando que ele vai querer fazer prevalecer o ponto de vista dele. E aí, a respeito dessa reunião, o chanceler Mauro Vieira disse que ela deve ser feita em vídeo ou por telefone, que eu acho que também faz parte dessa tentativa de blindar o Lula de qualquer vexame que o Trump queira impor a ele, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Não, totalmente. Faz parte, é muito mais seguro, né? Fazer essa reunião por telefone do que virtualmente, do que presencialmente com os repórteres lá dentro do Salão Oval. A gente viu os episódios recentes, né? Da África do Sul e da Ucrânia, embora o Guga tenha ponderado as diferenças. Agora, curiosa essa informação que a Malu traz, Guga, só tirando a dúvida com você rapidinho, eu tinha entendido pela leitura das agências internacionais que era a mesma sala, que o Trump teve que levantar para sair, porque o Lula ia entrar na sala, então como ele já estava sentado e o Lula estava chegando, ele se dirigiu ao Lula. A Malu está dizendo aqui com uma apuração que ele não precisaria ter feito isso, então acho que tem um peso ainda maior. Foi isso que o pessoal do Itamaraty me passou. Olha, o que me passaram aqui os diplomatas é que seria inevitável que houvesse esse cruzamento ali antes do Trump entrar com o presidente Lula. Foi assim, o que me descreveram, embora naquele momento fique praticamente só o presidente com o chefe cerimonial e com seguranças das Nações Unidas. Não é nem mais, por exemplo, não está a segurança do presidente brasileiro ou do presidente americano naquele momento. E existe esse cruzamento, não tem muito uma sala separada da outra, até onde eu sei, ali, até um último momento ali antes de entrar, mas que você vê quem está saindo. E foi a descrição do presidente Trump também, que os dois acabaram se encontrando. Ô, Júlia, você queria que eu falasse do Marco Rubio, é isso? Queria, só colocando mais uma informação sobre o que você disse, tanto que quem fez a tradução foi o chefe do cerimonial, isso que o Guga está falando, de que é pouca gente que está junto, o tradutor, que é o Sérgio, me escapa o sobrenome dele. Desculpe. Isso. O que, gente? Não, Oi. É isso, o que eu soube também é isso. Só estava o Lula e o Sérgio, o tradutor, que estava próximo, que não tem muitas testemunhas desse encontro. Sim. Não, eu perguntei se vocês lembravam o sobrenome do tradutor do Lula para inglês, que está com ele desde o Lula 1 e Lula 2, Sérgio, me escapa o sobrenome. A gente tem um pequeno delay aqui na conversa com o Rio de Janeiro e ainda mais com Nova York, só para ponderar aqui com para o nosso assinante. Então, quem fez toda a tradução, como o Guga contava a limitação para a entrada na ONU, foi o chefe do cerimonial brasileiro. Guga, Marco Rubio. Bom, o Marco Rubio, ele é historicamente, ideologicamente distinto do Trump. O Marco Rubio é muito mais, sempre uma postura em política externa muito mais de neocon, muito mais parecida com a do ex-presidente George W. Bush. Ele sempre teve uma posição mais intervencionista dos Estados Unidos em questões militares ao redor do mundo, sempre muito pró-Israel. Nisso ele está em sintonia com o Trump, mas no caso da Ucrânia é bastante distinta a posição de ambos, né? Era, né? Porque o Rubio acabou se curvando ao Trump, mas o Rubio historicamente era
era super anti-Rússia, isso até o ano passado, quando ele era senador e da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Um dos 3 senadores mais críticos ao Putin que tinha no Senado americano, e super pró-Zelensky. Ele estava na Casa Branca, no Salão Oval, quando o Trump humilha o Zelensky, não faz absolutamente nada, porque ele sempre se curva ao que o Trump determina. Ele é carreirista, vamos colocar assim, ele tem a ambição de ser presidente dos Estados Unidos, disputar as primárias, já disputou no passado. Meus amigos, acompanhamos aí mais esse vídeo. Observamos aí que há aí um medo generalizado, um medo aí do constrangimento em ouvir algumas verdades do presidente americano. O Lula aí quer se pousar de agora amigo do Trump, mas está borrando de medo de se encontrar com ele. O Lula, ele só pensa em si mesmo e na sua turminha que tomou conta desse Brasil. E a mídia aí está de todas as formas tentando agora defender o presidente Lula de qualquer tipo de crítica, de qualquer tipo de aproximação do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos. É impressionante a hipocrisia que eles usam e a má fé. Vocês podem ver que o medo está instalado. O Lula, como presidente do Brasil, tem obrigação de negociar melhores taxas com o presidente americano. Ele tem obrigação, mas ele se omitiu e prevaricou durante todo esse tempo. Não quis negociar, não quis buscar a negociação com o presidente americano e agora vai correr mais uma vez. Esse é o presidente que está à frente dessa nação, uma nação que tem tudo para ser a mais poderosa do Brasil, mas está na mão de pessoas incompetentes e corruptos, que quer se perpetuar no poder e instalar um comunismo no Brasil. Isso é muito triste para a história do nosso Brasil, que tem tudo, povo trabalhador, riquezas naturais que nenhum país tem e não está evoluindo da forma que deveria estar. Temos um presidente aí, uma turma que está há quase 20 anos no poder, mais de 20 anos no poder, e até o momento não conseguiu fazer esse país desenvolver. Apenas está nesse momento perseguindo de forma cruel os opositores à direita brasileira desse país. E ninguém, nem o Congresso Nacional, não faz nada. A única força que podemos ter ainda, minimamente, é o Congresso Nacional, e está calado, com medo do STF, que foi aparelhado durante esses 20 anos de poder da esquerda, e nada é feito. Galera, se você está assistindo esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para você fortalecer esse canal de esquerda. E deixe seu like aqui, se deixe também seu comentário. Seu comentário é importantíssimo para esse vídeo chegar a mais pessoas e dar a sua contribuição aqui de uma forma construtiva para a direita brasileira, deixando seu comentário.